Olha só, hoje a gente vai fazer um raio-x bem direto sobre a reta final da novíssima Resolução Normativa 623 da ANS. O foco dessa regulamentação, que saiu ali em dezembro de 2024, é cravar regras muito claras para o atendimento aos beneficiários. Mas sabe o que torna essa resolução um divisor de águas de verdade? É exatamente a forma como a agência decidiu garantir que essas regras saiam do papel. Ao invés de só publicar o texto e esperar o melhor, a ANS montou uma estrutura super inteligente. É a clássica dinâmica da cenoura e do porrete, sabe? Eles estão combinando incentivos financeiros simplesmente gigantescos para quem joga direito, com penalidades bem amargas para quem escorrega na qualidade do serviço. E para a gente entender como essa engrenagem funciona na prática, nós vamos passar rapidinho por 5 pontos-chave. Primeiro, o foco na fiscalização da ANS. Segundo, o índice geral de reclamações. Depois, a nova multa e os agravantes. Em quarto, os descontos para operadoras eficientes. E, por fim, as regras e descontos de transição. Então, vamos começar pelo ponto número 1, o foco na fiscalização da ANS. Porque antes da gente falar de grana e de punição, é crucial entender como a agência planeja monitorar e cobrar essas novas diretrizes no dia a dia. O artigo 18 dessa resolução traz um recado muito claro. Guardar os registros dos atendimentos, tipo a gravação da chamada ou o número do protocolo, não é mais só aquela velha burocracia chata. Na verdade, esses registros são a principal prova material que as operadoras vão usar para se defender nas famosas NIPs, as notificações de intermediação preliminar. Sem esse histórico redondinho, a operadora fica totalmente exposta. A diretoria de fiscalização da ANS agora tem o poder de pedir informações super detalhadas e vai ficar em cima da eficácia das ouvidorias internas. Ou seja, a fiscalização agora é movida a dados concretos. O que já nos puxa direto para o nosso ponto 2, o Índice Geral de Reclamações. É exatamente essa avaliação contínua que alimenta a métrica mais importante do setor agora. Pensa no IEGR, o Índice Geral de Reclamações, como o verdadeiro termômetro financeiro das operadoras sob essa nova regra. O artigo 22 define que as empresas vão ser avaliadas a cada trimestre com base nesse índice. E detalhe, não é um número que fica escondido na gaveta não, tá? O resultado vai dizer se a operadora bateu a meta de excelência ou a meta de redução, e isso vai ser publicado abertamente no site da ANS. O IEGR virou um placar público de reputação e conformidade, e é ele que vai ditar as consequências financeiras que afetam em muito o bolso dessas empresas. E falando em bolso, chegamos ao ponto 3, a nova multa e os agravantes. Chegou a hora de falar do famoso porrete que a ANS preparou. A resolução traz uma atualização super pesada lá no artigo 99. Deixar de seguir as regras de atendimento, não importa se a solicitação é assistencial ou não, pode resultar numa advertência ou direto numa multa base de R$30 mil. É um valor inicial altíssimo. E isso simplesmente por falhar num prazo, não dar o protocolo ou dificultar o acesso aos canais de atendimento. E é aqui que a armadilha se fecha de vez para quem entrega um serviço ruim. Dá uma olhada no artigo 24. Não atingir aquela meta de excelência ou a meta de redução do IGR não é só passar vergonha no site da agência. Falhar nessa meta trimestral virou oficialmente uma circunstância agravante. O que isso significa na prática? Que aquela multa que já partia de R$30 mil sofre um acréscimo automático de 10%. É isso mesmo. Serviço ruim vira punição financeira agravada na hora. Mas calma, vamos para o ponto 4, os descontos para operadoras eficientes. Porque se a punição é implacável, a recompensa para quem tem alta performance, a nossa cenoura regulatória, chegou num nível que a gente nunca viu no setor. O artigo 23 é onde a mágica acontece. Se a operadora decidir pagar as multas de infrações administrativas à vista e antecipadamente e tiver atingido a meta de excelência do IGR, ela ganha absurdos 80% de desconto no valor da multa. 80%. E se ela não for excelente, mas conseguir cumprir a meta de redução, o desconto ainda é de 60%. A gente está falando de um volume massivo de dinheiro que deixa de sair do caixa da empresa. Fica absolutamente claro qual é a jogada do regulador aqui. Eles estão usando esses super descontos para mudar a cultura das empresas à força. O IGR deixou de ser uma métricazinha do setor de atendimento ao cliente, sabe? Ele agora é uma métrica financeira de alto risco. Investir numa boa equipe de conformidade e em tecnologia de ponta para o atendimento deixou de ser despesa. Hoje, esse investimento protege diretamente o caixa da operadora contra autuações milionárias. O que nos traz ao nosso quinto e último ponto. As regras de descontos de transição. Tem uma janela de oportunidade super específica acontecendo agora para quem já tem processos administrativos rolando lá na ANS.
Para dar um empurrãozinho e fazer todo mundo entrar na linha rápido, o artigo 26 criou descontos transitórios excepcionais. Só que o filtro de entrada é de suar frio. Para se qualificar, o IGR da operadora, medido agora em junho de 2025, vai ter que ser muito menor que a média do mercado. O limite máximo é de 30,5 para operadoras médico-hospitalares. E para as operadoras exclusivamente odontológicas, a régua é cravada em 0,7. É excelência pura ou você está fora do benefício. Para quem conseguir passar por essa peneira de junho de 2025, o negócio é o seguinte: o regulador oferece 60% de desconto na multa de processos pendentes na primeira instância e 40% para os que estão na segunda instância. Mas atenção aos detalhes, porque casos envolvendo urgência e emergência não entram nessa conta. E tem um detalhe jurídico gigante: pedir esse desconto exige uma confissão formal do erro e o reconhecimento de que a conduta foi ilícita. Qualquer defesa que a empresa tenha feito antes vai para o lixo. É confessar, pagar e encerrar o assunto. E a resolução entrega o mapa certinho de como fazer isso, em 3 passos. Passo 1, bater aquele GR quase impossível em junho de 2025. Passo 2, depois de notificada pela ANS como elegível, a operadora tem 90 dias para pedir a condição especial e confessar os fatos. E o passo 3, com tudo aprovado, tem que pagar o boleto da GRU à vista em até 30 dias. Se confessar e não pagar, amigo, é inscrição direta na dívida ativa e no CADIM, sem desconto nenhum. É um caminho sem volta. Agora olha bem para essa linha do tempo, porque a pressão é real. Por mais que o grosso da Resolução 623 só entre em vigor mesmo em 1º de julho de 2025, essa regra de transição dos descontos está valendo desde o dia que o texto foi publicado, em dezembro de 2024. O relógio já está correndo. Se a operadora quiser limpar o passado pagando bem menos, ela tem que arrumar a casa agora, para garantir que a foto tirada em junho de 2025 fique bonita na fita. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Como é que o mercado de saúde suplementar vai virar a chave da noite para o dia para não perder essa janela de ouro? O que antes era tratado só como um call center ou um centro de custo, agora tem o poder de salvar milhões de reais do caixa da empresa. Adaptar o atendimento às regras da ANS deixou de ser uma simples obrigação jurídica. Hoje, para quem quer sobreviver e lucrar no setor, é literalmente a estratégia financeira mais urgente do ano. E aí, será que as operadoras vão dar conta do recado a tempo?